Apareceu que a gente está no ar, gente. Tá bom. E aí o microfone a gente mesmo Estamos no ar. Eu acredito que sim. Mas eu posso mutar vocês. Por exemplo, eu vou tirar o mute da Maísa, que a Maísa está quietinha. Deixa eu ver. Ah, não. É vocês mesmos que escolhem. Já deu para ver aqui. Vocês querem falar um oizinho para ver se eu estou ouvindo vocês? Olá, boa tarde. Cecília. Oiê, tudo bom? Oi. Maísa também está te ouvindo. Deise também está ouvindo. Vocês me ouvem também, meninas? Sim. Sim, tá ótimo. Legal. Nós temos 8 visualizações já. O pessoal está chegando. Eu vou sugerir que a gente dê alguns minutinhos, de 1 a 2 minutos, para que o pessoal comece a ingressar, até porque vai bater as 3 horas daqui 4 minutos, e aí o pessoal vai receber os alertas, né? O pessoal vai chegando, tá? Tá bom. Combinado. Vamos aguardar um pouquinho, pessoal, chegando. Aí eu acho que também eles já conseguem fazer perguntas pelo chat mesmo do Facebook, né? Sim, sim. Eu já vou liberar aqui. Quem quiser deixar perguntinhas. Eu vou acompanhando. Boa tarde, o pessoal do Técnico em Farmácia, da ETEC de Leme, já está nos saudando. Oi, Bibiana, boa tarde. Bibiana também, minha querida Bibiana, tem tempo que eu não vejo a Bibiana. Boa tarde, a Bibiana Débora. é nossa querida, viu? Ela é coletiva. Ela é sua também, aqui. Eu sei da Maísa também. Então vamos compartilhar a Bibiana, ela é um doce, essa menina. O Beck também está presente. Olá, os professores. Professor Carlos, o Beck, bem-vindos. Bom, eu já averiguei aqui rapidinho e me parece estar tudo ok. Eu vi aqui pelo meu celular. Se vocês também quiserem, meninas, olhar em outros suportes, fiquem à vontade. Professor Robson, boa tarde. Boa tarde, Pablo. Alessandra, Ricardo. Meus professores e hoje os meus colegas também de trabalho, meus colegas profissionais, e foram meus professores, com muito orgulho. Eu estudei na ETEC, fui aluna da Escola Técnica e hoje sou professora, olha que legal. Ah, que delícia, que delícia. Eu fui aluna Muito aqui bom. na Anhanguera, aí passei a ser professora, alguns dos meus alunos são meus colegas, uma delícia isso. O acolhimento é importante, né? Eu acho que faz toda a diferença. Professor Zocoler também, nosso professor coordenador de curso, já está também online com a gente, acompanhando. Miriam, minha querida, minha aluna, maravilhosa, boa tarde.
Eu vou agradecendo inicialmente a companhia, ainda que seja virtual. É uma presença bastante acolhedora para nós. Nesse momento, né, de distanciamento, a conexão é o nosso carro-chefe, né, o nosso segredo. Agradecer a todas e a todos, alunas, alunos das ETECs de Leme, as ETECs da capital, que também nos acompanham, ETECs de Barretos, Guaíra, pessoal de Araras também, vamos chegando e a gente vai se organizando aqui. Eu pedi também a gentileza para que o nosso coordenador de curso, professor Rafael Zocoler, faça a gravação por um outro suporte, para garantir, eu não sei se o Face vai deixar registrado, tá, meninas? Aí depois, se vocês quiserem ter acesso ao material, a gente faz a disseminação. Olá, boa tarde, Carlos. Meninas, eu acho que já são 3 horas, o pessoal vai acompanhando, vai entrando e a visualização vai aumentando aqui. Eu vou iniciar a conversa agradecendo a cada uma de vocês por terem aceitado o convite. Eu acho que é uma boa tarde, Lê, minha querida Letícia, minha colega de trabalho também, de profissão. Letícia, direto de Paris, hoje, com a gente. É uma satisfação muito grande para nós, num momento como esse, tratar de um assunto tão delicado e que afeta diretamente as juventudes das escolas técnicas do estado de São Paulo, de modo geral, e as juventudes de outras escolas, sejam as municipais, as outras escolas estaduais, o ensino público de modo geral, e o ensino privado também. Com a conversa de hoje, eu espero que todas e todos tenhamos uma noção sobre esse assunto que é tão delicado, que é tão complexo, e me parece que o conhecimento é poderoso nesse sentido, para que a gente saiba guiar adequadamente as relações, para que a gente saiba conversar adequadamente sobre isso, não é? Então, eu já agradeço a cada uma de vocês, em nome da coordenação dos cursos de comunicação visual e processos fotográficos, que são os 2 principais cursos que organizam esse evento com vocês hoje, da Escola Técnica Deputado Salim CD. Eu vou fazer as apresentações de cada uma das nossas convidadas. A minha responsabilidade hoje é muito grande, porque eu vou mediar um debate que é urgente, que é necessário. E esse é o debate, então, que dá nome à nossa live, intitulada Assédio Moral e Sexual no Ambiente Escolar. Eu sou a professora Rebeca, eu sou professora de ensino médio e técnico de 4 ETECs do Centro Paula Souza, e atualmente eu sou doutoranda no programa de pós-graduação em estudos de literatura da UFSCar. Quero apresentar a vocês a nossa professora Cecília Hildebrand. Ela é graduada em Direito pelo Centro Universitário em Anguera. A Cecília é especialista em Direito Processual Civil e atualmente coordena o curso de Direito do Centro Universitário Anguera de Leme, São Paulo. Cecília também atua como advogada, é professora especialista do Centro Universitário em Anguera e da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo, a OAB-SP. A Cecília tem experiência na área de direito, com ênfase em direito processual civil, atuando nos principais temas: responsabilidade civil, tutela de urgência, tutela antecipada, efetividade processual, direito de família, direito das sucessões, contratos e direito administrativo. Eu apresento também a Deise Camargo Maito. Ela é advogada, ela se formou mestra pela Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, a USP. A Deise é doutoranda no programa de pós-graduação em Saúde Pública, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, também da USP, onde ela pesquisa o tema violência sexual e de gênero na universidade. Por fim, a nossa querida Maísa Ravanini. A Maísa é feminista, psicóloga formada pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho de Assis, a Unesp Assis. Maísa é mestra em Educação pela Unesp Araraquara
e ela atua como psicóloga clínica e também é funcionária pública em equipamento de proteção aos direitos das mulheres. Nós vamos começar o nosso bate-papo. Quem nos assiste, quero reforçar, vocês podem lançar perguntas, questionamentos no rolo do chat. Eu vou acompanhando, eu vou recuperando as dúvidas, fazendo as anotações, e ao final das apresentações a gente conversa um pouco, faz um bloco de perguntas para interagir, e eu quero transferir então a palavra à professora Cecília. Vamos lá? Bom, boa tarde a todas e a todos que nos assistem hoje. É realmente muito gratificante estar aqui ao lado dessas mulheres maravilhosas, professora Rebeca, professora Maísa, professora Deise, e para falar de um tema que é tão urgente, né, e tão relevante na nossa sociedade. O meu currículo do Lattes, ele não diz, mas eu sou ativista pelo direito das mulheres, crianças e adolescentes, especialmente na luta contra a violência. E se a gente for pensar no assédio, a gente está diante de uma violência, né? Então, é uma situação extremamente grave de violação de direitos humanos e que precisa de uma resposta adequada dos órgãos que gerenciam os vários setores em que esse assédio pode acontecer. Então, para a gente contextualizar o que é o assédio, eu vou ter o assédio classificado em moral ou sexual, dependendo da forma como ele vai acontecer. Então, o assédio moral, ele normalmente é trazido lá do direito do trabalho, né, daquela relação entre empregador e empregado, e a gente vai ter medidas, condutas praticadas em regra por esse empregador, que vão constranger, trazer um trauma psicológico, vão tornar esse empregado, vão deixar esse empregado numa situação desconfortável no trabalho. Pelo conceito normal, lá do direito do trabalho, a gente tem que, para que seja um assédio moral, a conduta ela deve ser repetida. Então, um ato isolado, em regra, ele não configuraria um assédio moral, tá? Então, lá no direito do trabalho. A gente tem esse conceito transferido para outros setores. E o que eu vou fazer para interpretar se uma situação é uma ofensa apenas, por exemplo, um dano moral, de um assédio moral. O assédio, além dessa constância, a gente tem como regra que exista alguém numa posição hierárquica superior. E é por isso que a gente consegue transferir isso para o ambiente escolar. Então, quando eu penso na postura ou na cadeia hierárquica entre professor e aluno, eu entendo que o professor ele está numa posição superior e, em razão disso, ele teria poder, ele está numa posição de poder e, com isso, ele poderia constranger, causar traumas para esse aluno, tá? É claro que essa conduta que vai traumatizar quem está na posição hierárquica inferior, ela efetivamente tem que ser ilegal. Então, por exemplo, um professor que, ao corrigir a prova, né, de um aluno, põe lá um X, porque a resposta está errada, ou faz uma correção do aluno verbal, no momento que esse aluno tem uma atitude inadequada, isso não é assédio moral. Vai ser assédio moral quando ele extrapolar a sua conduta legal, a sua atividade normal, e constranger esse aluno sem necessidade. Aí a gente extrapola a questão do dever dele de gerenciar e de presidir aquela sala de aula e faz com que isso cause um dano para esse aluno ou, dependendo da situação, para todos os alunos, porque eu vou ter como vítima desse ato, muitas vezes, não só aquele aluno que está sendo constrangido de forma individual, mas toda a sala que está presenciando essa conduta. Ou, às vezes, o assédio também acontece com relação a toda a sala, né? O assédio moral já é, por si só, muito grave. Acredito que a professora Maísa possa, inclusive, nos dar um pouquinho mais de informações com relação aos danos psicológicos que pode causar numa pessoa, né? Que aí já é a área de especialidade dela.
Mas a gente vai ter, ao lado desse assédio moral, o assédio sexual. E o assédio sexual, ele não precisa ter mais de uma oportunidade. Numa única situação, eu já vou ter a configuração desse assédio moral. E ele só vai ser classificado como assédio quando ele não configurar um crime mais grave. Então, o assédio, na verdade, ele só vai ser utilizado quando ele não configurar um outro crime sexual. Então, eu posso ter, por exemplo, um estupro, uma importunação sexual, e aí, nesse caso, eu vou adotar esses crimes mais graves ao invés do assédio. E o que é o assédio sexual? Eu vou constranger alguém, eu vou sujeitar alguém tá? Com a intenção de obter uma satisfação da minha lascívia, tá? Então, o agente que pratica o crime, ele está lá satisfazendo a sua lascívia ou até um ato sexual, e ele vai se valer, né, da sua condição de superior hierárquico, ou no caso do professor, de uma posição de poder, para conseguir essa vantagem sexual ou essa satisfação da sua lascívia. Então, a gente tem que pensar o seguinte, o assediador sexual, ele, em tese, está numa posição hierárquica superior a quem está sendo assediado, a vítima, tá? E o assediador, ele está lá para satisfazer a lascívia dele. Eu não estou discutindo aqui se isso efetivamente está ou não satisfazendo a lascívia daquele que sofre o ato. Então, é esse ato dele se satisfazer que vai gerar esse assédio sexual. E é uma situação muito grave, porque, para além de existir um crime, se lá no assédio moral, em que eu não tinha uma violação à intimidade, à sexualidade dessa pessoa, eu já posso causar muitos danos, quando eu estou aqui no assédio sexual, isso fica muito pior. Dependendo da conduta, tá? Dependendo da conduta, isso pode ser outro crime, como a importunação sexual, como o estupro. Então, a gente pode ter condutas que vão configurar crimes mais graves. Só vai ser assédio sexual se efetivamente eu não tiver a configuração de um crime mais grave. Agora, por que isso é tão grave quando a gente fala de uma situação no ambiente escolar? Porque eu posso ter, entre essas vítimas, pessoas menores, né, de 18 anos, que, além de não terem consentido com esse ato, que já seria, inclusive com maiores, extremamente grave, mas elas estão aí em formação, né? A nossa Constituição Federal, ela coloca uma proteção muito grande para crianças e adolescentes. Então, quando a gente pensa no adolescente, ele é um ser em formação, ele deve ser protegido. E a nossa Constituição diz que isso deve ter prioridade absoluta. E assim como acontece em outros problemas de violência sexual, a gente vai ter esse ato sendo praticado no local em que essa vítima deveria estar segura. Então, a pessoa que está no ambiente escolar, que está dentro de casa, ela deveria estar segura, ela deveria confiar naquele local. E isso só torna o crime mais grave. Porque quando você sai na rua e tem a sua carteira roubada, é claro que você vai ficar chateado, traumatizado por essa situação. Mas isso aconteceu, quem praticou esse crime normalmente é um total estranho, numa situação aleatória. Agora, ali não. Quando a gente fala do assédio sexual, esse ato é praticado por um superior, seja no emprego, seja dentro da família, seja na escola. É uma pessoa que eu não só confio, como eu devo respeito, como eu entendo como sendo superior a mim. E aí eu tenho uma violência no lugar onde eu deveria estar segura, por uma pessoa que é meu superior, o que me impede, o que me causa alguma dificuldade para denunciar essa situação, porque eu tenho medo, né? A gente é educado desde cedo a ter medo das autoridades dentro de casa, respeitar os pais, na escola, respeitar os professores, no trabalho, respeitar os chefes. E isso dificulta também
a investigação e a denúncia desses crimes. Então, muitas vezes, quando a gente vê esses casos indo a público, eles já aconteceram reiteradas vezes, né? E a escola, ela deveria ser um local seguro para essas pessoas. E só um último dado, antes de passar para a Deise, que é especialista nessa questão desse estudo de violência no ambiente escolar, a gente tem que pensar que a violência sexual, ela normalmente, ela tem por vítima mulheres, tá? Então, normalmente, ela vai aí ter como vítima pessoas do sexo feminino. Mas isso não quer dizer que o assédio só aconteça tendo como vítima mulheres ou meninas, tá? Podem ser vítimas tanto homens quanto mulheres. Acontece em maior grau por uma questão cultural, de gênero, com relação às mulheres, porque as mulheres, elas já são tidas pela sociedade numa posição inferior. Então, nesse caso, muitas vezes, isso favorece o acontecimento desse assédio sexual contra as mulheres, mas pode ser contra homens também, tá? Então, eu acho que isso dá para contextualizar o tema. Então, eu devolvo a palavra para a Rebeca e depois a gente conversa um pouquinho mais, tá bom? Obrigada. Muito bem, excelente, Cecília. Eu vou convidar agora a professora Deise para fazer a colaboração dela. Bom, muito obrigada. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de poder dialogar com vocês e agradecer às professoras que estão na live, né? A professora Cecília, que foi minha chefe na Anhanguera, inclusive, e as professoras Rebeca, a professora Maísa, que eu estou tendo o prazer de conhecer hoje. Então, muito obrigada pela oportunidade. E antes de falar sobre o tema especificamente, eu gostaria de fazer um alerta, né? Porque, assim, quando a gente fala que alguma coisa acontece na escola, ou no caso da minha pesquisa, acontece na universidade, a gente não está falando que isso é pior na escola, acontece mais na escola, ou acontece mais na universidade, né? Nós estamos falando que acontece também na escola, acontece também na universidade. Esse ambiente não é pior que o restante da sociedade, ele é um reflexo da sociedade e é um ambiente que, como a Cecília falou, ele é um ambiente que as pessoas têm que se sentir protegidas, têm que se sentir confiantes. Então, por ser um problema específico desse ambiente, é que a gente fala desse problema específico, mas acontece na sociedade como um todo, né? Então, quando a gente fala do ambiente universitário ou do ambiente escolar, a gente está falando num ambiente que o aprendizado ele é o fundamental, né? Ele é o objetivo maior. Então, qualquer problema que tenha que atrapalhe esse aprendizado, é preciso que a gente tenha uma resposta para isso, né? E qual que é esse ambiente escolar, esse ambiente universitário? Antes, há um tempo atrás, assim, eu já ouvi muito, né, das pessoas falarem, o ambiente escolar, o ambiente universitário é somente a sala de aula, né? Então, alguma coisa aconteceu fora daquele espaço da sala de aula, já não é mais competência da escola, já não é mais competência da universidade lidar com aquilo, né? Mas, na verdade, não, né? Hoje em dia, acho que até com a pandemia e com a extensão das nossas relações nesse ambiente virtual, né? Hoje nós estamos aí conversando nesse ambiente virtual, a gente percebe que o ambiente da sala de aula, o ambiente escolar, ele vai além daquele ambiente físico da sala de aula, né? Então, as plataformas virtuais também são uma extensão desse ambiente e também lugares que as pessoas estejam reunidas em função de uma relação de aprendizagem, né? Então, se a gente for pensar, visitas técnicas, excursões, são locais que as pessoas estão juntas em função da escola, em função da universidade. Então, esse ambiente é também um ambiente escolar, é também um ambiente universitário, e ele precisa ser protegido também, né? Então, a gente tem que ter isso em mente. E como a Cecília já falou, né, o assédio moral ele vai ser uma exposição de pessoas a situações humilhantes e constrangedoras, né, dentro desse ambiente de trabalho
e, no nosso caso, no ambiente escolar. E aquilo que a Cecília falou, de forma repetitiva e prolongada, né? Então, a gente fala que é também uma violência moral, né? E não necessariamente precisa ser praticada somente pelo professor, chefe ou diretor, né? Ele pode ser praticado por colegas também, quando a gente está falando no ambiente escolar. Um caso muito comum que a gente vê falando bastante no ambiente escolar é o caso do bullying, né? Quem nunca ouviu falar do bullying? Ele é uma forma de assédio moral também, é uma violência, e ele é praticado entre os estudantes, né? Um caso muito grave que a gente viu há um tempo atrás, acho que faz umas 2 semanas, foi de uma estudante negra do Rio de Janeiro, que ela sofreu um ato de racismo muito grande dos seus colegas em grupo do WhatsApp, né? Então, assim, foi, além de ser um caso de racismo, é também um assédio moral que aquela estudante sofreu, né? Então, esse bullying, acho que isso já é discutido bastante, né? O que é o bullying? Eles são comportamentos como humilhações, ameaças, exclusão social, né? E aí também ele tem esse caráter da exposição repetida a essa violência, né? Isso vai se dando ao longo do tempo. E aí também nós temos o assédio moral praticado por pessoas. Isso seria o assédio moral na escola entre iguais, mas nós temos também o assédio entre desiguais, né? Que aí seria entre as pessoas que têm uma relação de poder, que no caso, os professores com os alunos, né? E aí tem esse documento que eu vou falar, é o documento da cartilha da Associação Nacional dos Pós-Graduandos, né? Ele fala sobre assédio na pós-graduação, especificamente na pós-graduação. Mas é um documento muito interessante porque ele visa identificar situações que podem acontecer assédio, né? E isso pode ser transposto no ambiente escolar e no ambiente universitário como um todo. Então é muito interessante olhar esse ambiente, olhar essa cartilha para a gente ver quais questões que podem estar implicadas nessa relação, né? E na minha pesquisa de doutorado, teve uma etapa que eu entrevistei pessoas, né, da comunidade universitária, e nos relatos dessas pessoas, eu pude identificar diversas violências, né, sistemáticas a determinados grupos de pessoas e reiteradas ou a grupos ou a pessoas, e que isso foi caracterizado como assédio moral. Né? Além disso, foram relatados casos de docentes gritando com alunos, né? Docentes gritando com funcionários, desrespeitando essa pessoa na frente de terceiros também, né? E casos de professores que passaram tarefas a pessoas que estavam sob sua orientação, além de suas funções, né? Então, isso é uma caracterização também do assédio moral dentro desse ambiente, né? E, por outro lado, o assédio sexual é um tipo de violência sexual, né? Como a professora Cecília já falou, é um crime que ele é praticado quando a gente está falando do crime, tem necessariamente essa questão da ascendência, né? Isso a gente falando no aspecto legal do direito penal, como a professora Cecília já falou, né? E o assédio sexual na escola, ele pode acontecer quando um professor, por exemplo, convida uma aluna para sair em troca de uma nota melhor, em troca de, sei lá, abonar faltas, né? Tem uma vantagem, né? Para caracterizar o crime, necessariamente tem essa oferta da vantagem e que você fazer a situação sexual ou não implica em caracterizar esse crime, né? E como a professora Cecília falou, a maior parte das vítimas desse crime são mulheres, mas isso não significa que pode ter uma agressora mulher e uma vítima homem, né? Mas a gente fala que é um crime, os crimes sexuais em geral, né? Eles são crimes em função de gênero, porque a maior parte das vítimas são mulheres e a maior parte dos agressores são homens, mas isso não significa que o inverso não possa acontecer, né? Bom, e na minha pesquisa, eu verifiquei a ocorrência de assédio sexual, né, em relação à permanência e ascensão de mulheres dentro da academia, dentro do ambiente acadêmico, né? E aí, o fato de acontecer isso, né, de ter um assédio sexual, de ter esse problema que afeta mais mulheres, é algo que impede muitas vezes as mulheres de
permanecerem nas carreiras, né? Eu acho que isso a professora Maísa pode falar melhor, né? As consequências que isso tem para a saúde mental das pessoas, para a saúde das pessoas que são vítimas desses crimes e dessas situações, né? E aí, na minha pesquisa, eu estudei bastante universidades dos Estados Unidos e universidades europeias também, que elas já contam com pesquisas sobre esses tipos de violências no ambiente acadêmico há mais tempo, né? E aí essas universidades no exterior, elas já contam com estratégias há mais tempo, justamente porque há um conjunto de leis que obriga esses espaços a fornecer uma resposta mais contundente. Então, por isso que isso já existe lá há mais tempo, né? Então, eu estudei essas iniciativas. E nessas pesquisas, algumas estratégias para lidar com o problema já apareceram, né? Como, por exemplo, muitas pessoas relatam as situações a pares que já estão aptos a lidarem com esse problema, né? Elas buscam algum apoio dentro da universidade ou buscam denunciar a própria universidade, né? E também grupos de mulheres que reúnem casos e vão denunciar conjuntamente a direção das universidades, a coordenação do curso, né? Mulheres que denunciam individualmente os casos e buscam alguma resposta administrativa na universidade. Mas isso, né, a instituição ter que lidar com isso é algo que está há mais tempo acontece no exterior, mas no Brasil é algo muito recente, né? Na USP, em 2015, que foram criadas instituições, que foram criadas o que a gente chama de comissões especiais, que são comissões que têm por objetivo receber e encaminhar essas situações envolvendo violência, assédio, discriminação no ambiente universitário, né? Isso é bem recente, né? Eu conversei com você, né? E no Centro Paula Souza tem uma comissão criada também em 2019, né? Então, a instituição universitária, a instituição escolar lidar com isso é algo muito recente no Brasil e na nossa realidade, né? Então, assim, é uma coisa que nós ainda estamos construindo, então a gente tem que ter isso em mente, né? É algo que está sendo construído por toda a comunidade escolar e as situações estão sendo enfrentadas a partir dessa construção, né? E aí, um exemplo de que um documento que nós fizemos lá na USP também, né, na CAVE Mulheres, que é a comissão que lida com as situações de violência contra mulheres e gêneros na USP de Ribeirão Preto, em 2017 elaborou um documento que chama Diretrizes Gerais para as Ações Institucionais de Intervenção diante de situações de violência ou de gênero, ou de orientação sexual, né? Esse documento é um conjunto de diretrizes, orientações gerais para a comunidade universitária, para pessoas que atuam na universidade, né? Que é como que elas podem agir diante dessas situações de violência entre pessoas da universidade, né? Esse documento, ele é um documento que traça diretrizes gerais, então ele eventualmente pode ser utilizado por pessoas de outras instituições, né? Então já é uma contribuição aí para esse debate, né? E aí essa comissão, ela fez o relatório de gestão dela também, de 2016 a 2018, e durante essa gestão recebeu 60 casos de denúncias, né? E desses 60 casos, diversas medidas foram tomadas, né? Então, 19 casos foram acolhidos presencialmente, então pessoas da comissão conversaram com a pessoa que sofreu violência e fizeram algum encaminhamento. 9 deles foram encaminhados para abertura de sindicância, que é um processo administrativo, e 10 deles ensejaram reuniões com gestores e professores para tomada de providências, né? Então, assim, as respostas são diversas, né? Então, só para a gente ter uma ideia do que pode ser feito diante dessas situações, dentro, é claro, da estrutura administrativa da universidade, né? E aí, outras universidades têm respostas do tipo, né? E aí, assim, de modo resumido, o que as instituições universitárias têm feito para enfrentar o assédio são, primeiramente, conscientizar a comunidade universitária, né, fornecendo informações sobre como identificar o assédio, o que é o assédio, por meio de materiais impressos, campanhas informativas para as pessoas, né. E eu acho que essa iniciativa que a gente está tendo agora, né, de conversar sobre o assédio o assédio moral e sexual na escola é uma iniciativa desse tipo, né? Já é uma resposta que a instituição está dando
para eventuais casos que possam acontecer, para eventuais situações que podem ocorrer. Já está nessa função de fornecer informações para a comunidade escolar, né? Além disso, as universidades têm criado estruturas para receber esses casos, né, como escritórios específicos, comissões, no caso da comissão da ETEC, ou locais específicos para denúncia. E terceiro, criar formas de acolher as pessoas que denunciam, né, criando formas de proteção às vítimas, como medidas administrativas que permitem, por exemplo, afastar os agressores, né, com medidas administrativas específicas, né, ou dar advertência para esses agressores, né, e tudo isso, né, sempre acompanhado de processos administrativos, né, então são essas três respostas que eu tenho visto nas universidades e que são respostas que as instituições podem dar para esses problemas, e pensando sempre num ambiente escolar, num ambiente universitário adequado para que a sua função maior de ensino e de aprendizagem possa ser exercida, né, que é a função maior das escolas e das universidades. Então, eu acho que é isso, né, então, ressaltar a necessidade de enfrentamento e parabenizar a iniciativa das ETECs de colocar isso em debate. Muito obrigada. E eu passo a palavra para a Rebeca. Muito bem, muito bom, Deise. Eu vou convidar agora a nossa querida Maísa Ravanini para fazer a apresentação dela também. Vamos lá, Maísa? Boa tarde, pessoal, tudo bem? É um prazer fazer parte dessa live tão potente, tão revolucionária, especialmente em tempos de extremo conservadorismo, tempos tão sombrios, né? E tempos em que a gente acaba também lidando de uma maneira muito estranha com a naturalização das violências, né? Porque acho que é disso que a gente veio falar aqui hoje também. A gente veio falar de assédio, as professoras e minhas colegas Cecília e Deise já fizeram os apontamentos necessários com relação ao assédio. E é extremamente importante que a gente debata também a questão da violência, porque a gente não fala de assédio sem falar de violência, né? E acho que é extremamente necessário a gente começar dizendo que assédio e violência produzem marcas indeléveis nas pessoas, né? E aí, claro que isso vai variar de pessoa para pessoa, por conta dos recursos que cada uma delas porta, né? E quais recursos elas podem ter acesso para cuidar dessas feridas que vão ser produzidas a partir dessas situações extremamente brutais. Porém, também é importante dizer que a gente precisa fazer algumas definições a respeito da questão da violência e do assédio, porque parece que a gente vive uma cultura em que isso está completamente banalizado, tanto que a gente sabe de alguns casos que vão acontecendo no ambiente escolar, ou mesmo no ambiente universitário, ou em qualquer ambiente, na verdade, né? E parece que a gente tem dificuldade, inclusive, de identificar isso. Será que eu fui vítima de assédio? Né? Acho que as manas aí que estão ouvindo, os manos, as minas, devem se lembrar de algumas campanhas que foram feitas no decorrer dos últimos anos, as famosas hashtags, né? Meu primeiro assédio, tinha uma outra que era também como é que era o nome daquela outra que era meu primeiro... eu não lembro que era o meu primeiro amigo, uma coisa assim, que eram essas hashtags que, na verdade, acabaram incentivando, de uma certa maneira, sobretudo mulheres, a se manifestarem a respeito de situações que nem elas mesmas sabiam que eram violência, nem elas mesmas sabiam que era assédio, né? E acho que essas campanhas foram muito importantes para fazer a gente pensar exatamente nisso. Que tipo de orientação e que tipo de esclarecimento a gente tem, sobretudo quando a gente fala de um ambiente educacional, a respeito do tema. Porque é claro que é super importante que a gente faça e desenvolva as nossas próprias considerações para compreender o que a gente considera como assédio. Porque, obviamente, nós temos valores diferentes, né? Somos seres humanos diferenciados e, portanto, portamos valores diferentes também. No entanto,
Tem coisas que ultrapassam, né, essa qualidade da diferença e nos colocam em contato direto com códigos. Códigos morais, por exemplo, que são extremamente necessários para que a gente viva em sociedade e a gente consiga perceber o outro. Parece que é algo também tão difícil da gente fazer nesse processo de identificação do assédio, né? Porque quando a gente não é visto e a gente não é identificado como um sujeito, naturalmente a gente também não consegue identificar as violências que nós sofremos, né? Acho que as minhas colegas pontuaram de uma maneira bastante esclarecedora a questão de que sim, a violência, o assédio, o abuso pode acontecer tanto para homens quanto para mulheres, né? Embora na nossa sociedade, inclusive, nós tenhamos muita dificuldade de tratar do assédio que é praticado pelas mulheres em relação aos homens, aos meninos, sobretudo. A gente tem que se lembrar, quando a gente fala dessas práticas, sejam elas práticas realizadas ou sofridas por homens, mulheres, mulheres trans, homens pretos, mulheres pretas, crianças, idosos, a população LGBTQ+, enfim, todas essas práticas denotam uma característica de adoecimento da nossa sociedade. E de adoecimento profundo também da nossa sexualidade, porque, como a gente sabe, a nossa sexualidade também sempre foi um tabu, né? Não é à toa que nós, professoras, sabemos da importância do debate da sexualidade dentro do campo educacional e a gente ainda encontra entraves, sobretudo entraves morais, que dificultam, impedem completamente a discussão desse tipo de tema. Nós sabemos, por exemplo, que discutir, falar sobre educação sexual, na educação básica, educação infantil e fundamental e assim por diante, faz com que, por exemplo, as nossas crianças entendam o que vem a ser o assédio na infância, porque tem partes ali daquela criança que a gente não pode tocar, ou se forem tocadas de outro jeito, podem denotar e significar outra coisa. Como que a gente ensina uma criança a respeito disso? Como que a gente ensina as nossas crianças a se protegerem, a se preservarem? Né? Porque a gente acha que porque a criança não saca, mentira, né? Quem é mãe sabe, quem tem uma criança pequena aí na família sabe que criança entende tudo. Ela pode não ter a verbalização mais complexa do modo que nós temos quando somos adultos, mas ela compreende muitas coisas, né? Então, acho que falar de assédio é a gente falar de uma característica da nossa sociedade que é a violência estruturante. Em todas as nossas relações, parece que essa qualidade da violência, que é uma qualidade profundamente adoecedora, aparece de maneira esmagadora, né? Não podemos também deixar de tratar aqui uma questão que é cultural, histórica, social, política, que é a questão da objetificação dos corpos. O que significa falar em objetificação dos corpos, pessoal? Significa falar que os nossos corpos são objetos. E na medida em que os nossos corpos são objetos, os nossos corpos perdem a característica de humanidade, e aí a gente não vê mais um ser humano. A gente vê erotização, a gente vê sexualização daquele corpo, a gente vê um outro processo, né? E aí falar de objetificação de corpos implica também falar de um processo de diferenciação, por exemplo, em relação aos papéis sociais. A Deise falou muito bem ali, contando a respeito da pesquisa de doutoramento dela, da questão de gênero, né? As questões de gênero, sim, sustentam de uma maneira muito significativa o debate das violências, sobretudo essas violências que são silenciadas pelas relações de poder, porque a gente tem que se lembrar que quando tratamos de temas tão delicados como abuso sexual, assédio moral e assim por diante, estamos falando de uma cultura de silenciamento. Nós somos, de fato, criados, formatados, configurados de modo a não falar. Até porque se a gente vai falar de um assunto tão delicado assim que é a sexualidade, será que fui eu quem provoquei? Porque essa é uma fala bastante comum, né? A gente falar das justificativas que vão apaziguar situações de assédio ou de abuso.
a menina estava vestida de uma determinada maneira, dançando de uma determinada maneira, se portando de uma determinada maneira, e isso fez com que aquele sujeito que estivesse naquela relação não conseguisse se controlar. E quem vai falar disso é uma autora maravilhosa, de quem eu gosto muito, na verdade, que é a Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir tem um livro riquíssimo e belíssimo para quem se interessar, que é um livro chamado O Segundo Sexo. Vem em 2 volumes muito bonitos, e ela vai traçar uma perspectiva histórica a respeito de como o corpo da mulher vai sendo apropriado no decorrer dos anos, né, o que modifica significativamente a relação da mulher com seus pares, obviamente, e aí isso faz com que a mulher sempre esteja num lugar de desumanização, né? Então, assim, a gente tem uma tendência, que é uma tendência subjetiva. Quando eu falo subjetivo, a gente pode pensar no modo como a gente é, no modo como a gente se torna quem a gente é. A gente tem uma tendência subjetiva a tentar sempre encontrar culpados para situações com as quais nós lidamos mal. E quando a gente fala desse tipo de violência, e aí tem um outro assunto que pega muito, que é a questão da sexualidade, a gente acaba lidando muito mal com essas questões, porque a gente não sabe muito bem como se posicionar, porque talvez essas coisas não estejam claras nem mesmo para a gente, né? E aí, nessa medida, a gente tende também a desresponsabilizar o agressor e a responsabilizar ou culpabilizar a vítima. E quando a gente fala, por exemplo, de um termo aí que está muito na moda, né, que é a famosa cultura do estupro, a cultura do estupro é isso. É a gente atribuir à vítima a responsabilidade da violência que ela sofreu. Então, se você mulher trans, mulher preta, gay, pode ser, né, homem preto, pode ser o que for. Se você que está aí já sofreu violência, você deve ter sofrido violência porque você, de alguma maneira, procurou isso. Porque você sabe que você não pode sair na rua depois das 10 horas da noite. Você sabe que mulher não deve andar sozinha. Você sabe que, com certeza, você devia estar provocando aquele boy, para aquele boy mandar um nude dele para você. Né? Então, vejam que esse é um discurso que vai caindo no nosso ouvido desde quando a gente é muito pequeno. E é isso que vai fazendo com que a gente se torne quem a gente é, né? E que a gente tenha tanta dificuldade, assim, de criar meninos, meninas, que sejam mais comprometidos com a ética da vida do outro, né? Com o respeito do espaço do outro. Quando a gente pensa em práticas, né? Quais seriam as práticas possíveis, por exemplo, que a psicologia poderia oferecer em casos como esse? Para além, obviamente, do acompanhamento psicológico dessas vítimas, a psicologia tem que entrar na escola, a psicologia tem que fazer esse debate da educação sexual, a psicologia tem que se posicionar enquanto uma ciência que caminha lado a lado dos direitos humanos. Né? E para isso a gente precisa se desfazer de algumas amarras, que talvez sejam amarras morais nossas, para a gente falar de um assunto que vem adoecendo sobremaneira os nossos adolescentes, as nossas crianças, que vão também, provavelmente, se tornar adultos completamente adoecidos, né? Então, vejam que um outro ponto só que eu gostaria de levantar, eu não sei se eu já excedi meu tempo de fala, mas que eu acho importante a gente trazer para esse debate, é a questão da masculinidade tóxica. Há um tempo atrás, teve um documentário que ficou muito famoso na Netflix, que se chamava A Máscara em que Você Vive. E era um documentário belíssimo, que trazia diversos profissionais da área da psicologia, filosofia, sociologia, antropologia, assim por diante, debatendo essa questão de como os homens se tornam quem eles são. Né? E a gente sabe, quando a gente vai para esses debates a respeito de abuso, assédio, machismo, feminismo, são todos termos que caminham juntos, ou não, a gente sabe também que os homens sofrem muito no seu processo de criação. E por isso eles se tornam adoecidos do jeito que eles são. Né? Por isso que a gente tem práticas tão adoecedoras, tanto para homens quanto para mulheres também. Então, acho que o rolê da masculinidade tóxica é importante para a gente dizer que, de modo geral,
estamos falando de um processo de criação e de educação que precisa ser revisto. Porque enquanto não for revisto, não será possível, né, nenhum tipo eles chamam de minoria, né? Eu tenho um sério problema com o termo minoria, porque minoria, na nossa capacidade simbólica, é sempre aquilo que é menor, é sempre aquilo que é pouco, que é pequeno. Eu não gosto desse termo, mas as minorias, que aí vão ser despertadas, né, por outros grupos, né, por outros segmentos da sociedade, que são as mulheres pretas, homens pretos, periferia, gays e assim por diante. Enquanto a gente não travar esse debate, a gente não vai andar em paz. A gente não vai assistir aula em paz, né? A gente não vai ficar confortável de deixar os nossos filhos assistindo às aulas agora que estão sendo feitas online, né? E eu também sou professora, também tenho feito as aulas assim. A gente não vai, né? Porque a gente precisa, na verdade, de uma mudança de rumo. Então, vejam, acho que é muito importante a gente falar desse tema para debater prejuízos, debater ações, né? Porque não adianta a gente fazer esse debate sem a gente pensar quais as ações possíveis nos campos de atuação e a gente pensar que sim, existem maneiras da gente desconstruir isso. Só que isso é um processo que a gente faz na nossa prática diária, né? Na militância diária. Por isso que a hora até que a Rebeca estava lendo meu mini currículo, eu até ri aqui, porque eu coloquei lá, né, Maísa Ravanini feminista, porque eu acho extremamente importante dizer para as pessoas de onde eu parto. Para além de dizer da minha formação, da minha atuação, onde que eu trabalho, onde que vocês podem me encontrar, é contar para as pessoas de onde eu venho. E da onde eu venho é de uma existência como mulher numa sociedade machista, heteronormativa, que a gente também não pode esquecer disso, né? Homofobia mata, e a gente sabe, racista, né, que odeia pobre, né, então assim, a gente precisa se localizar nesse processo. Então, acho que depois a gente pode abrir, eu sei que a Rebeca vai abrir depois para o debate, e eu estou à disposição para contribuir com qualquer tipo de esclarecimento, e agradeço esse espaço de fala, porque esse é um tema que me apetece muito, me move, e eu adoro contribuir quando eu posso. Muito obrigada. Eu acho que a Será que a gente Rebeca vai fazer debate entre a gente agora? A gente pode continuar falando tranquilamente, né? Ela tinha gente, já. olha, eu tô olhando aqui, acompanhando os. Ela tinha já colocado uma pergunta lá do Facebook, para, acho que melhor para a professora Deise, que seria a seguinte: com que frequência. Ah, tá voltando, ó. Mas vou fazer. Voltou. Ô, Rebeca, eu tô fazendo aquela gente, pra perdão. Perfeito. Vamos entrar agora no nosso debate, então? Eu vou direcionar um questionamento. É importante a gente salientar que tanto as professoras como eu temos levantamentos prévios sobre esse assunto, e esses levantamentos envolvem as demandas, as vozes de outros alunos, sejam eles adolescentes, pré-adolescentes ou até mesmo adultos, né? E um questionamento interessante, que talvez a professora Deise pudesse oferecer uma colaboração, seria em direção a essa cultura de paz, em sentido assim, promover a prevenção, promover o combate, o enfrentamento. O pessoal está agora nesse momento de distanciamento social e as pessoas querem saber em que medida movimentos mais digitais, por exemplo, abaixo-assinado, projetos, hashtags, enfim, como que isso colabora com essa luta, né, contra os assédios? Isso é importantíssimo, né? Eu vou dizer que, na verdade, assim, essa movimentação
é o que vai fazer com que as instituições tomem alguma posição, né? Igual, por exemplo, o caso da USP, que eu dou como exemplo, eu falo que a partir de 2005 que começaram a criação de comissões, começou a debater isso de uma forma mais contundente, mas foi porque teve a CPI dos trotes em 2014, que jogou essas questões mais em evidência, né? Na CPI dos trotes, a Comissão Parlamentar de Inquérito dos trotes, lá na Assembleia Legislativa de São Paulo. Então, foi isso que jogou isso para o debate estadual e até nacional, né? Essa questão da violência na universidade. Então, eu digo assim, que esses movimentos, essa movimentação, os movimentos sociais, né? A professora Maísa falou como feminista, né? Eu acredito que são os movimentos de mulheres, os movimentos feministas, são importantíssimos, né? Então, assim, eles são necessários, na verdade, porque, como eu falei, isso é recente na USP, na ETEC também, 2019, é algo recente. Então, para que a gente consiga ter um apoio até para essas instituições que estão nascendo, é necessário que essas movimentações continuem existindo, né? Mas, assim, é claro que a gente também tem que pensar qual que é o papel delas, né? O papel de fazer com que isso seja debatido, o papel de falar, olha, isso acontece, temos que conversar, temos que enfrentar, né? Mas saber que o papel de julgar um crime ou uma situação que aconteceu é do Poder Judiciário, é das comissões das universidades e das escolas, né? Então, acho que a gente tem muito um impulso de querer uma resposta agora. Assim, a gente tem nosso papel de fazer de colocar isso em debate, né? Mas ter um cuidado também para não fazer também, vamos supor, julgamentos antecipados, né? Porque as instituições existem para que a gente utilize, só que aí a gente precisa fazer o correto funcionamento, né? Fazer a correta utilização delas. E eu acho importante essas movimentações também para a gente conseguir aliados nas lutas, né? Porque, assim, as escolas, as universidades são feitas de pessoas também, né? Então, na USP eu percebi uma aliança muito grande das alunas com as professoras, né? Teve a Rede Não Cala, que foi contra os assédios. Então, a Rede Não Cala é uma rede de professoras da USP contra o assédio, contra a discriminação, contra a violência, né? Mas a ligação dessas professoras com as alunas foi muito importante. Então, eu acredito que, assim, para as alunas é importante buscar professores como aliados, né? Buscar fazer essas conexões, né? Porque, como eu falei, as instituições são feitas de pessoas. Então, esse apoio mútuo é muito importante, na minha concepção. Não sei se respondi. Perfeito. Deise, eu vou aproveitar o ensejo, vou lançar duas dúvidas inéditas que apareceram aqui no rolo do nosso chat. Uma vai se direcionar mais para você e a outra é para a Maísa também, e foram feitas pela mesma pessoa. A Érica Gonçalves, Deise, ela pergunta com que frequência os docentes se reúnem, de modo geral, assim, para discutir nas instituições de ensino essas atitudes violentas de colegas. No caso, me parece que ela posiciona entre pares, né? Você tem algum achado da sua pesquisa para colaborar com a gente em relação a isso? Sim, as comissões que foram criadas, comissões de enfrentamento, elas são comissões que elas prevêem reuniões mensais, reuniões ordinárias, geralmente, né? Mas caso tenha alguma situação, caso aconteça uma violência, alguma situação, enfim, mais frequente do que esse período da reunião, aí elas fazem uma reunião extraordinária para discutir esses casos, né? Então, mas a frequência de reunião é mensal, né? Então, todo mês essas comissões estão reunidas. Se não tem nenhum caso para discutir, elas vão discutir prevenções, eventos, né? Igual na Faculdade de Economia e Administração daqui de Ribeirão Preto, tem a comissão deles chama CAL, Comissão de Assédio. Eu esqueci a sigla, mas chama CAL. E essa comissão, ela, quando não estava recebendo casos, ela promoveu debates, né, entre os estudantes, entre os professores. Então, assim, mesmo que não tenha um caso específico, elas continuam debatendo e atuando. Então, seria essa a frequência.
Legal. A professora Maísa, a Érica também pergunta, no caso do município de Leme, né, ela está especificando o município. A Érica quer saber se você sabe se existem políticas públicas sobre o assunto, os vínculos desse assunto com assédios, as masculinidades tóxicas. Bom, veja só, Érica, queridíssima Érica, com relação a esse projeto, digamos, de educação sexual, eu diria que nós estamos bastante atrasados, né? E eu diria que nós estamos bastante atrasados porque isso não é do nosso município, na realidade, isso é a nível nacional. A gente está vivendo um momento político de extremo conservadorismo, extremo reacionismo, extremo moralismo, né, que rechaça veementemente a possibilidade de lidar com um assunto tão polêmico como a sexualidade, a educação sexual e, portanto, a orientação, né, das nossas crianças com relação aos seus próprios corpos, possibilidades de preservação e proteção. Porém, o nosso município tem sim, né, políticas públicas que cuidam das pessoas vítimas de violência, né? Nós temos, inclusive, 3 frentes de trabalho aqui em Leme, com crianças e adolescentes, uma delas, mulheres, a segunda delas, e idosos vítimas de violência. E essas violências podem ser múltiplas. Violência patrimonial, violência doméstica, física, psicológica, moral e assim por diante. Todas são extensões do CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, ou seja, é o equipamento da assistência social da alta complexidade. Isso significa que, assim, mano, deu ruim. E aí, quando deu ruim, essas pessoas chegam nesses equipamentos para serem atendidas, né? Então, no caso, a gente tem o serviço de fortalecimento de vínculos e convivência para os adolescentes e para as crianças. A gente tem o CAPS-IJ também, que é o CAPS Infanto Juvenil, daí da área da saúde mental, que vai cuidar da saúde mental dessas crianças e desses adolescentes. No caso das mulheres, e podem ser mulheres trans, podem ser mulheres pretas, mulheres X, né? Nós temos aqui em Leme o Centro de Referência da Mulher, que felizmente é o local onde eu trabalho atualmente, ali na Rua do Fórum, uma casa rosa belíssima, toda cheia da pompa ali para receber as mulheres que são realmente vítimas de violência. E claro que se precisarem de um acompanhamento psiquiátrico ou psicológico decorrente, obviamente, dos prejuízos, a gente vai fazer um encaminhamento também para o CAPS 2, que é o CAPS adulto, né? Que aí é um braço da saúde. E no caso para os idosos, nós também temos uma variação daí do CREAS, também é um núcleo de violência voltado para os idosos e para as idosas que sofrem violência doméstica, sexual, física, patrimonial e assim por diante. Então, sim, né, para quem estiver ouvindo, conhecer às vezes uma vizinha, uma amiga, uma colega, Maísa, ela precisa estar com o olho roxo para ir lá no CRM para ser atendida por você? Não. Pode ser a suspeita. Eu suspeito que a minha vizinha apanha do marido porque eu ouço, né? Dá uma ligadinha lá no CRM, a gente troca uma ideia, a gente vai fazer uma visita para ela numa boa. Porque a gente sabe que as vítimas de violência, vítimas de abuso, não falam. E elas não falam por N motivos, elas não denunciam por N motivos, elas não saem correndo para fazer boletim de ocorrência na hora em que elas sofreram a violência doméstica ou sexual e assim por diante, né? Até porque, lembrem-se, é aquele rolê que a gente estava conversando antes, até para a gente identificar se a gente sofreu violência é difícil, né? Então, sim, Érica, nós temos no nosso município diversos equipamentos funcionando e podem me procurar se precisarem lá no Centro de Referência da Mulher, que se for necessário também fazer os encaminhamentos devidos, eu estou à disposição. Incrível, muito bom. Professora Cecília, nós temos também 2 ideias que surgiram como dúvidas. Uma delas seria
o papel das ouvidorias ou desses canais de denúncias, de solicitações. Como que o jovem, o adolescente que está vinculado a uma instituição de ensino pode colaborar? Porque as meninas, inclusive, até comentaram no chat, elas falam sobre medo da denúncia, sobre, entre aspas, deixar quieto a denúncia, ou o medo e a vergonha também, que vai muito em direção ao que a Maísa expôs, né, do sentimento de culpa, que tem a ver com todo o discurso de objetificação dos corpos, mas eu gostaria que a professora Cecília comentasse da perspectiva mais jurídica, e se você também puder tocar, Cecília, naquela ideia dos regulamentos, como que o jovem se aproxima dessa linguagem jurídica, como que a gente pode facilitar isso para os alunos, para as alunas? Bom, é muito complicado, porque assim como a gente não tem, né, uma educação com relação ao gênero nas escolas, a gente também acaba não tendo uma educação jurídica nas escolas, né? A gente, muitas vezes, nada contra quem é da área de exatas, mas às vezes a gente está lá aprendendo seno e cosseno, que eu, por exemplo, nem sei o que é hoje, e deixa de saber como lidar com as questões jurídicas do dia a dia, porque a lei, ela vale para todo mundo que está na sociedade. E a gente tem, com relação a adolescentes, né, eu acho que na ETEC nós estaremos com um público de adolescentes e de adultos, né? Para adolescentes, a gente tem uma proteção maior, né? A gente tem um arcabouço maior de proteção, porque, como havia dito antes, são seres em informação, então toda a sociedade tem o dever de protegê-los, né? Então, eu acredito que a primeira coisa que a gente tem que pensar é educação. Isso que a gente está fazendo aqui hoje faz parte da educação, mas isso tem que acontecer de forma reiterada, desde sempre. Eu até estava acompanhando ali o chat do Facebook, e eu vi que a Bibiana comentou, sugeriu, né, que as ETECs colocassem o caminho que essas alunas podem tomar. Então, essa informação que a professora Maísa trouxe da rede de apoio, né, vinculada ao CREAS, é um braço de apoio à vítima de violência, mas ele não é o único. A gente pode pensar em três ramos, tá, principais. Eu vou ter um ramo criminal, e aí eu estou partindo do pressuposto que essa atitude, essa violência, esse assédio, ele é crime, né? Configurou uma situação de crime. E aí eu vou ter como porta de entrada dessa denúncia a delegacia de polícia, tá? Se é um crime mais grave, aí pensando no aspecto sexual, tá? Então, por exemplo, foi um estupro com penetração. E é importante que se diga que o estupro hoje, ele é um crime muito amplo. Eu não tenho necessidade de ter a realização de um ato sexual efetivamente, né? No modelo que a gente aprende lá na aula de biologia, para que configure estupro. Nesse caso, deixando marcas, eu posso ter como porta de entrada o SUS. Então, é necessário que eu, muitas vezes, faça um exame, dependendo da situação de estupro, por exemplo, é necessário medidas profiláticas para se evitar uma gravidez indesejada. Então, o SUS acaba sendo a porta de entrada nesse tipo de crime. Antes de ir na delegacia, essa menina, essa mulher tem que procurar o hospital. Então, essa é uma via, a via criminal. E essa via, que vai estar ao lado da questão de apoio a essas vítimas, né, toda a rede aí do CREAS, CAPES, o CRM que a gente tem aqui em Leme, etc., vai servir para a situação em que a conduta já aconteceu. A gente pode ter atitudes preventivas, então eu posso criar hashtags que vão levar essa informação para outras pessoas, porque às vezes aquela vítima ela não se identifica como vítima, ela acha que aquilo é normal, porque ela foi educada a isso, né? As meninas são educadas a serem submissas e aceitarem o que os outros fazem com os corpos dela. Eu costumo palestrar muito nas escolas, né? Claro que com uma linguagem voltada para as crianças. Então, normalmente, dia 18 de maio, que é o combate à violência sexual contra a criança, cada ano eu estou numa escola palestrando aqui em Leme, em Santa Cruz da Conceição, em Pirassununga, exatamente para levar essa informação para as crianças,
lógico, numa linguagem adequada. E é muito comum, por exemplo, que as crianças venham me relatar ao final algumas situações em que elas foram educadas a sujeitarem, por exemplo. E eu acho que a grande maioria dos que estão nos ouvindo já passaram por isso. Aquela coisa que muitas vezes a mãe obriga a criança a dar um beijo para cumprimentar os parentes, né? E aí, quando alguém vai beijá-la à força, ela acha que isso é normal, tá dentro da educação, de ser educado, de não ser grosso. Então, a gente não enxerga crianças e adolescentes, muitas vezes, como pessoas. E aí, a gente passa a não ouvi-las e a achar que tudo que eles estão falando e tudo que eles reportam é fantasioso. E a gente acaba acreditando muito na palavra só dos adultos. Então, isso dificulta ainda mais, quando a gente fala de adolescentes, a denúncia de um assédio, seja ele moral ou sexual. Porque a gente tem por conduta, por prática na educação, muitas vezes, não acreditar na palavra desses adolescentes. E quando eu falo de um assédio sexual, existe o medo, a vergonha. Nossa, o que a minha mãe vai falar? Porque a gente culpabiliza a vítima. A gente sempre vai culpar, isso é cultural, né? Mesmo para nós que somos feministas, que estudamos a violência de gênero, quantas vezes a gente não tem que parar e pensar, porque aquilo não faz parte da nossa realidade e a gente julga. Então, a gente não pode julgar. E a educação aqui está com relação aos adolescentes, com relação aos adultos que são alunos, e com relação aos profissionais que vão atuar nessas escolas, professores, diretores, etc. Então, quando eu tenho uma conduta desse tipo, partindo aí do pressuposto de um adolescente, né, ou de um adulto, que é o público-alvo das ETECs, eles vão ter que, a princípio, fazer uma denúncia para a diretoria, né? E aí eu já não estou na esfera penal, eu estou numa esfera administrativa. Para quê? Para que seja investigada essa conduta e para que as consequências administrativas cabíveis para aquela situação concreta sejam tomadas. E aí depende muito da conduta, no assédio moral, no assédio sexual. O ideal é que, em situações em que eu efetivamente eu tenho uma prova cabal do acontecido, né, como a gente está aqui, inclusive, discutindo um acontecimento recente na ETEC da Zona Norte de São Paulo, nessa situação que eu tenho uma prova cabal, o ideal é que a escola afaste esse professor das suas atividades até que haja uma investigação e uma punição dessa conduta. Então, tudo envolve um processo. Mesmo que aqui não seja um processo criminal, todas as pessoas têm o direito de se defender. Eu sei que é muito complicado quando a gente pensa num crime sexual, porque é um crime que ofende, invade a intimidade de outra pessoa de tal forma que gera uma repulsa muito grande. Mas a Constituição Federal diz que todos têm direito ao contraditório, que é a se defender, seja na esfera criminal, seja na administrativa. Então, é importante que as escolas, né, as secretarias, as comissões, que a gente sabe que no caso das ETECs existe uma comissão específica para isso, né, a Copan, que estejam preparados para receber essa vítima. Porque muitas vezes, se esses profissionais, esse órgão, ele não está preparado para receber essas denúncias, essa vítima que já sofreu o assédio vai sofrer outro assédio, ou vai sofrer outro constrangimento. E isso faz com que ela seja revitimizada, que é o que a gente chama aí de violência relativa às instituições, né, a violência institucional, e faz com que ela nunca mais tenha coragem de denunciar. Então, é necessário que haja um bom treinamento dessa comissão aonde existir, ou dos diretores aonde existir, ou até dos outros professores, né? Lembrando que quando esse tipo de conduta ele acontece num órgão público, como é a escola, tá? Mesmo as instituições particulares, elas estão exercendo função pública, é dever da escola, se for crime, denunciar. É dever da escola reportar aos demais órgãos essa conduta.
e a gente muitas vezes não vê isso na prática. Então, é educação não só das crianças, adolescentes, adultos que são alunos, mas também dos professores, dos diretores, etc. Eu fiz a denúncia na diretoria e passaram pano, ninguém fez nada, eu tenho essa sensação de que nada está sendo tomado. Bom, aí, liçãozinha básica de direito, tá? Constituição Federal, ela dá a todas as pessoas, tá? O direito de petição e o direito de requerimento. O que isso significa? Que eu posso pedir ou requerer algo para qualquer pessoa, para qualquer autoridade, para qualquer órgão público. E, de novo, a escola é órgão público. O ideal é que essa denúncia seja feita por escrito, protocolada. Por quê? Porque eu preciso provar que isso aconteceu, provar a data, provar que realmente esse órgão não fez nada. Então, o ideal é que isso seja colocado por escrito, protocolado, eu fico com o recibo de que eu entreguei isso, e não sendo tomada providências, né, por aquela comissão, por aquela ouvidoria, por aquele instituto, ou aquele órgão que está vinculado à escola, que tem que investigar e tomar as devidas providências, eu vou para o órgão superior. E assim sucessivamente. Então, na esfera administrativa, eu tenho uma estrutura hierárquica também. Então, eu vou ter, se a gente estiver falando de uma escola pública, a Secretaria da Educação, eu vou ter as diretorias regionais de educação antes das secretarias. Então, todos esses órgãos podem receber essas denúncias também. O que não impede a questão penal. Então, eu tenho duas vertentes aqui. E eu falei que são três, ainda tem uma terceira. Qual é essa terceira? A questão de, efetivamente, buscar o Poder Judiciário para uma responsabilização desse assediador. Então, esse assédio, ele vai possivelmente, né, ser considerado um dano moral. Então, é sempre possível que essa pessoa busque uma indenização por esse dano sofrido, por esse constrangimento sofrido, tá? E aí, a gente vai ter várias formas de acesso, tá? Numa indenização por dano moral. Eu tenho no juizado especial civil, só que aí para maiores, né? Quem é menor de 18 não vai poder se valer do juizado especial. Até 20 salários mínimos, não há necessidade de advogado. Ou, tendo advogado, pode ser juizado especial ou justiça comum. Então, eu posso, no juizado sem advogado, eu posso contratar um advogado para ingressar com essa ação, né? E eu posso também, caso eu não tenha condições financeiras, eu posso ter direito a um advogado do Estado. Como eu sei que são pessoas também de fora da cidade, né, que estão nos assistindo, então eu vou falar o que é a regra. A regra é que a Defensoria Pública cuide desse acolhimento dessa pessoa que não tem condições financeiras para contratar um advogado. O que acontece é que no interior, várias cidades do interior, e a ILEME vai se incluir entre elas, a gente não tem Defensoria Pública. Então, essa pessoa ela busca a Ordem dos Advogados do Brasil, que faz esse atendimento, né, num convênio com a Defensoria Pública, para que forneça não só a informação jurídica, mas também, se for o caso de efetivamente ter que acionar o judiciário, forneça um advogado do Estado. Então, a gente tem N opções, né? E eu sempre vou tendo as esferas também no judiciário. Então, se o juiz aqui da cidade, ele entende que aquele caso não é uma situação de dano moral, eu tenho recursos. Então, eu sempre vou subindo. Na esfera administrativa, o esquema é o mesmo. Eu vou ter sempre uma autoridade superior para agir ao lado daquela, ou acima daquela que possivelmente não deu a resposta que eu procurava. Mas aqui a gente está falando também de uma violação de direitos humanos. E aí eu estou vinculada a convenções internacionais que o Brasil assinou, que ele é signatário, que deve reprimir essas condutas. Então eu tenho a ONU, efetivamente, que gerencia algumas questões, principalmente relativas
a assédio sexual, aí, a violência de gênero. Eu tenho vários tratados que foram assinados pelo Brasil, né? Eu vou ter a Convenção de Belém do Pará, vou ter a CEDAW, etc. E eu posso me valer de um canal de atendimento para denúncias, que é o Disque 100, tá? Então, nesse caso, o Disque 100, ele vai atender denúncias relativas a assédios, tá? Porque é uma violação de direitos humanos. Eu tenho a própria Secretaria de Direitos Humanos que vai atuar nisso, a própria Defensoria também, e eu vou ter o CONANDA, os conselhos tutelares, que também podem auxiliar. O conselho tutelar vai atuar aí quando eu tiver menores, tá? Então, crianças e adolescentes. Então, eu tenho diversos canais. Ah, mas eu tenho que escolher um? Não. Como eu disse, eu tenho 3 esferas principais: administrativa, penal e civil, né? Eu posso me valer das 3 em concomitância, não preciso ficar apenas numa esfera apenas. O que eu tenho que tomar cuidado é de não tentar fazer justiça com as próprias mãos. Porque quando eu faço isso, eu acabo deixando a minha posição de vítima para muitas vezes ser um agressor em outro sentido, né? E isso, por exemplo, nas redes sociais. Às vezes eu tô com tanta raiva que eu vou lá, eu vou xingar de tudo quanto é nome, eu vou falar coisas que não são verdade, eu vou tornar isso público, ofensas, etc. E se isso não for realmente verdade, ou se depois, no momento que for investigado, isso não for comprovado, quem pode ter praticado dano moral fui eu. Então, mas eu não posso divulgar? Eu posso, se for verdade, se eu não identificar a pessoa, né? Então, eu evito, são condutas que a gente evita maiores problemas, tá certo? E, por fim, né, eu acho que é muito importante que a gente tenha em mente que a nossa cultura, as nossas instituições, elas não têm um hábito de acolher de forma adequada a vítima de crimes, principalmente quando eu falo do assédio sexual, tá? Mesmo o assédio moral, a gente tem uma conduta de minimizar, tudo bem, foi só um negocinho. O próprio Poder Judiciário, muitas vezes, fala, é um mero aborrecimento, né? Mas, se a gente ficar calado, se a gente não denunciar essas situações, a gente, na verdade, vai dar aval para que sempre aconteça. Então, para quem passou, para quem for, espero que não, né? Mas para quem já passou por uma situação dessa, denuncie, procure os órgãos, tem muita gente à disposição, né? A Maísa falou lá do CRM que ela está à disposição. Eu sou advogada, mas eu sou coordenadora da faculdade, estou sempre também atuando junto às comissões da OAB nesse sentido. Eu atuo exatamente na defesa de mulheres, adolescentes e crianças, então também me coloco à disposição para dúvidas, etc. Já de divulgar a live, algumas pessoas me reportaram, inclusive da ETEC, né? Eu sofri bullying e isso me fez sair da escola, isso me causou uma dor muito grande que eu parei de estudar. Então, isso é muito grave. E a frase vem acompanhada de, na época eu não denunciei, tive muita vergonha, escondi inclusive da minha família. E vai dar vergonha mesmo. E para quem quer botar a voz, né, para fora, quem quer denunciar essas condutas, coragem, resiliência, porque vão te julgar, não vai ser fácil, mas a gente sempre tem que pensar que para você o dano já aconteceu. E às vezes denunciar, colocar isso em público faz com que atitudes como que a gente está passando agora aconteçam, que a gente sente para conversar, para discutir, e de que outras pessoas estejam ao seu lado para esticar o braço, dar a mão e te auxiliar nessa conduta. É sempre mais fácil quando a gente tem alguém do lado. Então tá aí a professora Rebeca, né, que faz parte dos quadros da ETEC e que é uma pessoa que vocês sabem que podem contar. E com certeza existem outros professores aí no corpo docente que têm essa mesma visão, não só
de não praticar esse tipo de ato, mas de atuar contra. Então, não basta não assediar. Eu tenho que lutar contra esse assédio, eu tenho que efetivamente estar lá à disposição e proteger aquela pessoa que sofre assédio. Eu acho que consegui responder, Rebeca. Desculpa falar muito, mas eu acho que era necessário explicar todos os caminhos. Tranquilamente. Maravilhosas as explicações. Eu vou aproveitar o gancho que você sugeriu para fazer a transferência de uma última questão aqui para a Maísa. Quero aproveitar para dizer que, pelo relato da professora Cecília, e eu como educadora também, pensando profissionalmente, tem tanto material interessante que é produzido pelo Senado, cartilhas, manuais, tem manuais de comunicação não violenta, comunicação inclusiva. Me parece que é urgente que todas essas marcas, todos esses discursos que atravessam as violências, cheguem na escola por meio dos currículos também, né? Que os docentes, as docentes estejam atentos a esses currículos. Isso já é uma tendência de estudos da área das teorias do currículo. Esses currículos precisam ser multidisciplinares, transdisciplinares, tem que estar atentos, eles têm que estar atentos a essas diferenciações culturais, e me parece que incluir esse universo do direito, do jurídico, para que ele chegue efetivamente nas crianças e nos jovens é fundamental. Por isso que eu aproveito, então, para transferir uma última ideia para a professora Maísa. As adolescentes, em especial, professora, elas destacam práticas efetivas de combate, elas falam em mudança estrutural. Como que a gente consegue essa mudança na prática mesmo? Falar de mudança estrutural é falar de algo extremamente complexo, né? Porque a gente vai necessariamente tratar de questões culturais, de questões familiares, de questões éticas, de valores, né? Eu não vejo modo da gente alcançar uma mudança estrutural em termos sociais sem que a gente traga cada vez mais para o debate esse tipo de tema, né? Porque até não me lembro qual das minhas colegas colocou o 18 de maio, que também é o dia, né, do combate à violência sexual infantil. E é claro que o 18 de maio acaba sendo uma data simbólica, né, justamente para movimentar, claro, de alguma maneira a sociedade, os equipamentos que cuidam disso e alertar a população, mas não adianta só a gente ter o 18 de maio como parâmetro para as ações, né? Os equipamentos precisam sempre estar dispostos a fazer essas ações diariamente. Quais seriam essas ações? Acho que, em primeiro lugar, seria a gente esclarecer que não, a gente não tem que passar pano para agressor ou para agressora, né? Não, a gente não tem que legitimar a violência que esses agressores cometeram e justificar essas agressões por meio de comportamentos, de existências que sejam incômodas ou indesejáveis, né? E isso volta um pouco a dialogar com a fala que eu tive a respeito daquela ideia de que, mas se você sabia que você não podia sair depois das 10 horas, por que você saiu então? O que você estava buscando? Vai muito nesse sentido. E falar disso é desconfortável, né? Talvez uma ação que auxiliasse a desconstruir essa perspectiva bastante endurecida em relação à objetificação dos corpos, em relação à violência, seria, por exemplo, as escolas estruturarem um calendário de intervenções, né, no corpo discente e no corpo docente. Porque a gente sabe que, né, essas existências adoecidas podem ocupar ambos os âmbitos, tanto a discência quanto a docência, né? Então, talvez, por exemplo, se a gente tivesse uma disponibilidade das escolas em fazer um calendário de intervenções de diversos equipamentos que cuidam disso, trazer a área jurídica, né? Acho que a Cecília traz um ponto muito importante quando ela aborda a questão de que a gente fica tão preocupado com o seno e com o cosseno, que eu também não lembro mais o que é, Cecília. E a gente se esquece, né, de um processo educativo que é a formação do cidadão, né? Eu, enquanto cidadã,
eu tenho direito a quê? Né? Quais são os meus direitos? Quais são os meus deveres? Quais equipamentos eu posso acessar para isso? Né? E vejam, meninas, as meninas que fizeram essa pergunta para a professora Rebeca, eu acho que um caminho que a gente tem que seguir para falar sobre isso é também o caminho da intelectualidade. Né? E o caminho da intelectualidade em que sentido? A gente precisa estudar e a gente precisa se apoderar dos assuntos em torno da mulher, da violência, LGBTQ e por aí vai. Por quê? Porque sem a gente se apoderar desses estudos e dessas contribuições que já existem, a gente não consegue dialogar. E aí a gente vai surfar naquela onda de passar pano para agressor, manja? Putz, realmente, se eu não, como eu não queria ser estuprada, eu não deveria ter saído de saia curta, eu não deveria dançar naquela festa funk que eu gosto. Porque aí a gente vai reforçar uma perspectiva de que o agressor não consegue se conter. Todo mundo consegue se conter, né? E isso também é um debate que a Simone de Beauvoir faz no livro dela, em torno da biologia do corpo do homem, né? Que é essa questão que a gente fala assim, o homem, ele tem mais desejo sexual que a mulher, por isso que ele não conseguiu se conter, por isso que ele trai, por isso que ele vai abusar de outras mulheres, e assim por diante, né? Então, assim, vejam, é um tema muito delicado, é um tema muito polêmico, mas é um tema que, a partir do momento que ocupa as nossas vidas dessa maneira significativa, faz com que a gente se mobilize nas nossas ações. Até acho importante falar aqui que, há algum tempo atrás, eu e outras companheiras nos reunimos para falar da formação de um coletivo feminista em Leme, que não é ligado a partidos políticos, seria um coletivo feminista apartidário e seria justamente para pensar ações no município de Leme que envolvessem esse processo de educação, né? Educação das nossas crianças, educação de adolescentes, e é claro que seria tudo voluntário, galera, né? Porque aí nesse rolê é a questão mesmo do quanto que a gente quer militar e o quanto que a gente quer levar isso para a vida, né? E aí, infelizmente, a gente começou a vivenciar o cenário pandêmico e nós tínhamos já um calendário já formatado para pensar essas reuniões e convites, e nós íamos abrir isso às mulheres que quisessem participar. Mulheres pensando em adolescentes, mulheres adultas, mulheres ativistas envolvidas com a causa, enfim. Então, vejam, não é impossível a gente pensar em mudanças estruturais da nossa sociedade. Só que para isso a gente precisa botar a mão na massa. E para botar a mão na massa dá trabalho. E a gente precisa ter espaço para conseguir ocupar com os nossos debates e a desconstrução desses valores que são sustentados tanto na nossa família, quanto pela nossa cultura, quanto pela sociedade em geral, né? Então não desanimem, não desanimem, né? O cenário é feio pra gente, pega pra capar, a gente toma aí uns tapas no meio da cara e a gente sacode a poeira e dá a volta por cima, né? Porque a gente precisa sim fazer as denúncias quando acontecerem essas situações de violência, a gente de fato não pode deixar isso em branco. É de fato um processo muito difícil a gente empoderar as vítimas, né? Dizer para as vítimas, olha, tá tudo bem, você não teve culpa do que rolou. Eu vou junto com você para a gente fazer esse processo de cuidado, né? Porque é um processo de cuidado, não é um processo de vingança. Manja, porque assim, quem é vítima de violência sabe que nada do que acontecer vai reparar o dano que ela sofreu. Uma vítima de estupro, uma vítima de abuso, uma vítima do que for, né, em termos de violência, nada repara. Né? O que repara é a nossa produção de outro sentido para a vida. E aí, para a gente fazer outra produção de sentido para a vida, a gente precisa se cuidar, né? E aí a gente precisa se recriar nas nossas relações. Então, assim, acho que a gente precisa responsabilizar os autores, os protagonistas, né, dessas situações, mas a gente também precisa se fortalecer e se cuidar, porque senão a gente fica em frangalhos o resto da vida, né? E aí todas as nossas relações vão se desfazendo, a gente
acaba se despotencializando, a vida mingua, sabe? A vida vai ficando miserável, triste. Então, a gente não pode permitir que isso aconteça pela autorização e pela legitimação dessas ações violentas, né, que são o tempo todo justificadas. Então, as manas, as minas, as monas, os manos que estiverem aí na escuta e quiserem trocar uma ideia comigo, para a gente pensar ações, inclusive depois se a ETEC estiver aberta, né, a fazer essa parceria, eu estou à disposição e a gente pode pensar um meio de intervenções mensais, enfim, né, bimestrais, de acordo aí com a nossa disponibilidade e produção dessa parceria que, na verdade, tem que ser conjunta, né, tem que ser conjunta. Excelente. Eu vou agradecer mais uma vez a todas e todos que se conectaram. Nós tivemos um pico excelente de conexões, foi muito importante para nós como profissionais, para as professoras como profissionais, como convidados, ficar por perto desse debate de modo tão incisivo. Me parece que é um tema cujas práticas, né, sejam as práticas teóricas ou as práticas mais intelectuais, de pensamento, de reflexão, é muito complexo, né? E eu espero, então, que esse espaço que foi sugerido seja uma das ferramentas que tenha colaborado para essa desconstrução, né, como a Maísa já bem pontuou, ou os processos de desaprendizagem também. A gente tem que desaprender esses valores que estão enraizados na nossa sociedade. A gente vai ter que lutar, sim, contra isso. E o lance só está começando, né? A gente está em obras, a gente vai seguir em frente nessa luta, nessa movimentação. Então, meninas, professoras queridas, eu agradeço demais, em nome de toda a equipe da Escola Técnica, deputado Salim CD, em nome das equipes gestoras e coordenadoras, dos orientadores pedagógicos, muito obrigada por terem aceitado o convite, e espero poder revê-las em breve. A sugestão da Maísa foi incrível, e já está até anotada aqui. Botar a mão na massa com a gente vai ser muito interessante. Obrigada mesmo. Eu Obrigada vou encerrar, pelo então, convite, pessoal, foi um prazer. Muito obrigada pela oportunidade, pelos debates. Bom, muito obrigada pelo convite, é um convite que eu nunca recuso, né? A gente poder propiciar alguma coisa para a geração que está vindo. E eu queria só deixar pontuado uma coisa. Historicamente, eu estou há 17 anos na docência do ensino superior, mas historicamente eu vejo que as meninas da ETEC, elas são bem empoderadas. Eu não sei se existia um coletivo mais formalizado, mas eu me recordo que existia um grupo de meninas que promoviam intervenções, inclusive nos banheiros. Por diversas vezes eu já recebi lá na faculdade, lá na coordenação, as meninas da ETEC querendo promover intervenções com relação à violência de gênero, com relação a usar a roupa que elas quisessem, né? Teve uma época aí que as meninas fizeram uma movimentação para poderem usar shorts, bermudas na escola. Então, eu vejo que já é um público especializado, né? Então, continuem com essa gana de tentar melhorar o mundo e contem com a gente também, estou à disposição. Professora Rebeca tem meu WhatsApp. Meu WhatsApp é a coisa mais pública que existe, viu, professora? Pode passar para as meninas. Nessa época de pandemia é difícil me encontrar na faculdade, que a gente não está na presencialidade, mas a gente pode conversar também com a faculdade. A gente tem muitas alunas bem engajadas na causa também. Então, contem comigo. Espero que vocês se fortaleçam para poder lutar contra essa situação que a gente vive e que no futuro a gente não precisa mais discutir feminismo, né? Seja uma palavra que não tenha mais sentido, porque efetivamente a gente alcance a igualdade. Tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada, professora, muito bem colocado. Pessoal, eu agradeço finalmente a todas e a todos, a todas as participações no nosso chat, as perguntas, o pessoal que construiu os debates também com a gente com antecedência, e eu vou me despedindo de vocês. A gente se vê numa próxima oportunidade, eu vou encerrar a transmissão.
Fiquem bem, cuidem-se, fiquem em casa e até breve. Tchau. Até breve.